Conheça a trajetória fascinante de Joseph Goebbels, uma figura que marcou a história. Nascido no acolhedor município de Heide, na então próspera região da Renânia, Alemanha Ocidental, em um outono de 1897. Sua origem era modesta, mas repleta de valores que moldariam seu caráter. Uma família trabalhadora, unida e cheia de sonhos, típica da classe média baixa que lutava por um futuro melhor. Seu pai, Fritz Goebbels, era um homem de fibra, que começou como operário na renomada fábrica de lamparinas Wick e com dedicação incansável, galgou posições até tornar-se mestre de produção. Um exemplo vivo de que o esforço recompensa. Já sua mãe, Catharine Maria Odenhausen, mulher de alma nobre e metade holandesa, carregava no sangue a tradição familiar de ferreiros. Seu pai era um respeitado artesão do metal. O lar dos Goebbels era um refúgio de afeto, onde Joseph cresceu envolto em carinho e apoio incondicional, especialmente da mãe, com quem manteve um vínculo profundo por toda a vida. A fé era o alicerce dessa família. Católicos devotos viviam sua espiritualidade com intensidade, algo que sempre acompanhou Joseph, mesmo nos momentos mais turbulentos. E havia mais, uma herança cultural rica com raízes parcialmente judias que enriquecia sua identidade. Eram tempos de esperança, como quando, em 1909, adquiriram um piano. Não era apenas um instrumento, mas um símbolo de ascensão, um investimento no futuro dos filhos, uma prova de que, aos poucos, estavam construindo algo maior. Fritz sonhava alto, mas a realidade era dura, as economias eram escassas, apenas 4.000 marcos guardados, uma quantia irrisória para ambições maiores. Sem reservas financeiras, cada conquista era suada. Ainda assim, Joseph não conheceu a miséria. Pelo contrário, desfrutou de uma infância estável, onde o amor dos pais compensava qualquer limitação material. Seu destino, no entanto, reservava desafios que iriam além do econômico. Desde cedo, sua saúde frágil foi um obstáculo. Aos 4 anos, uma osteomielite aguda, uma infecção óssea dolorosa e implacável, atacou seu corpo, deixando sequelas permanentes. O osso infectado deformou-se, resultando em um pé torto que o acompanharia pela vida. Mais tarde, problemas pulmonares se somariam ao quadro, castigando ainda mais seu físico. Essas limitações o impediram de servir ao exército durante a Primeira Guerra Mundial, um golpe duro para um jovem ávido por provar seu valor. Enquanto seus compatriotas marchavam para a linha de frente, Joseph viu-se rejeitado, uma ferida que jamais cicatrizaria por completo. Mas foi justamente nessa dor que nasceu sua força. Incapaz de lutar com as armas, ele encontrou na palavra e nas ideias seu campo de batalha. Suas memórias e escritos posteriores revelam um homem obcecado por compensar suas fraquezas físicas, transformando-as em combustível para uma mente brilhante e estratégica. A guerra, que ele acompanhou de longe, deixou marcas profundas em sua geração. O conflito que se iniciou em 1914, com a crise nos Balcãs, logo se alastrou, arrastando as grandes potências europeias para um abismo. De um lado, a Tríplice Entente, França e Reino Unido, unidos pela causa, depois reforçados pela Itália, pela Rússia e em 1917, pelos Estados Unidos, cuja entrada no conflito foi um divisor de águas. Do outro, as potências centrais, o Império Alemão, aliado ao Austro-Húngaro e ao Otomano, uma coligação que resistiu com tenacidade. Joseph, ainda jovem, testemunhou de perto o fluxo de soldados alemães rumo à frente ocidental, na região nordeste da França, onde as trincheiras se tornaram sinônimo de horror. Embora impedido de participar, absorveu o clima de tensão e derrota que se abateria sobre a Alemanha em novembro de 1918. O armistício não trouxe alívio, mas humilhação. O Tratado de Versailles, imposto em 1919, foi um golpe brutal. Territórios foram arrancados do Reich. Entregues a nações vizinhas como a recém-criada Polônia, indenizações exorbitantes foram exigidas, asfixiando a economia. O exército alemão foi reduzido a uma sombra, e a desmilitarização da Renânia, sua terra natal, foi uma afronta pessoal. Para muitos, incluindo os nacionalistas como Goebbels, os líderes que assinaram o tratado foram traidores, os criminosos de novembro, como ficaram conhecidos. Nesse caldeirão de frustração e mudanças, surgiu a República de Weimar, nascida das cinzas do Segundo Reich. Fundada em 1919 na pitoresca cidade de Weimar, a nova democracia alemã era frágil, carregando o fardo de um acordo de paz que a maioria do povo via como uma injustiça. Foi nesse contexto conturbado que Joseph Goebbels traçou seu caminho. Inicialmente cogitou a vida eclesiástica, atraído pela disciplina e pelo propósito do sacerdócio. Porém, seu destino levou por outra estrada, a academia.
Com determinação, percorreu algumas das mais prestigiosas universidades da Alemanha, Bonn, Munique, Würzburg e Freiburg, até conquistar seu doutorado em Heidelberg. Um feito notável para alguém de origem humilde, provando que a inteligência e a perseverança podem romper qualquer barreira. Esses anos de estudo foram cruciais, forjando não apenas seu intelecto, mas também sua visão de mundo, que logo encontraria eco nos movimentos políticos que sacudiriam a Alemanha nas décadas seguintes. Mas a academia não era seu único campo de batalha. Aos 24 anos, em 1921, Goebbels mergulhou nos estudos de filologia germânica, mas seu espírito inquieto o levou muito além das salas de aula. Enquanto outros se contentavam com a teoria, ele buscava ação. E que ação? Em menos de 2 décadas, sua pena incansável produziria nada menos que 14 livros, um ritmo de produção que deixaria até os escritores mais prolíficos boquiabertos. Mas não era apenas a quantidade que impressionava, era a intensidade com que ele se lançava em cada projeto, como se cada palavra escrita fosse um golpe contra a mediocridade que o cercava. No entanto, o sucesso literário não veio fácil. Goebbels experimentou de tudo: jornalismo, romances, peças teatrais. Escrevia com fervor, revisava com obsessão, mas o reconhecimento sempre parecia escorregar entre seus dedos. Não era falta de talento, era o destino cruel que reserva aos visionários. Como Hitler, que sonhara ser um pintor de aquarelas, ele também viu suas ambições artísticas esbarrando em um mundo que ainda não estava pronto para compreendê-lo. A frustração era inevitável. Quem nunca se sentiu deslocado, lutando contra um sistema que parece conspirar contra seus sonhos? E foi justamente nesse caldeirão de desilusão que a Alemanha do pós-guerra fervilhava. Os anos de 1923 e 1924 foram decisivos não só para Goebbels, mas para uma geração inteira de jovens alemães que olhavam ao redor e só viam ruínas, uma nação humilhada pelo Tratado de Versailles, uma economia em frangalhos, um futuro incerto. Era o terreno perfeito para que ideologias radicais florescessem. E foi nesse solo áridos que Goebbels, ainda hesitante, começou a se aproximar de um movimento que prometia devolver à Alemanha sua grandeza perdida. A Bavária, com seu ar de rebeldia, tornará-se o epicentro de algo novo e perigoso. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ONSDAP, fundado em Munique em 1920, não era apenas mais um grupo político, era uma promessa de revolução. Seus discursos inflamados contra o Dicta de Versailles, sua defesa da rearmamentação alemã, sua visão expansionista rumo ao leste europeu, tudo isso ressoava como um chamamento aos que se sentiam traídos pela história. E infelizmente, desde o início, esse chamamento vinha acompanhado de um veneno. O antissemitismo, uma ideologia que, como um câncer, já corrompia as entranhas do partido. Foi nesse contexto que Goebbels, ainda um observador, viu Hitler tentar, e falhar, em seu PUC da cervejaria em novembro de 1923. Um golpe mal planejado, sufocado em menos de 24 horas, que terminou com o líder nazista preso e julgado por traição. Poderia ter sido o fim, mas para homens como Goebbels foi um sinal. Quando Hitler emergiu da prisão em dezembro de 1924, mais determinado do que nunca, algo em Goebbels também se transformou. A hesitação deu lugar à convicção, até que em 20 de outubro de 1924, um evento pessoal selaria seu destino. A ocupação francesa na região do Ruhr, onde ficava a casa de sua família, atingira um nível de opressão insuportável. Quando a polícia belga invadiu sua residência, interrogando-o como se fosse um criminoso em seu próprio lar, a humilhação foi demais. 2 semanas depois, ele publicou um artigo cortante, onde desabafava: "Eles nos tratam como escravos em nossa própria terra." Não era mais apenas uma questão de ideologia, era pessoal. E então, em dezembro daquele mesmo ano, Goebbels tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Filiou-se ao Partido Nazista. Não como um mero membro, mas como um homem disposto a dedicar o resto de sua vida à causa. Seu talento com as palavras, antes direcionado à literatura, agora encontraria um propósito muito mais sombrio, e muito mais poderoso. O que poucos sabiam é que desde 1923, Goebbels já mantinha algo que se tornaria uma das fontes mais valiosas para entender o regime nazista: seus diários. Durante 22 anos, até seu último dia em 1945, ele registrou meticulosamente seus pensamentos, estratégias e segredos. Esses escritos, confiscados pelos soviéticos após a guerra e só liberados ao público em 2008, revelam não apenas a mente de um propagandista genial, mas também os bastidores de um dos períodos mais escuros da humanidade. Hoje suas 32 volumes são estudados por historiadores como Ian Kershaw,
que os consideram essenciais para decifrar a ascensão de Hitler. Nos anos seguintes, Goebbels não seria apenas um membro do partido, seria sua voz. Sob a tutela de Gregor Strasser, um dos líderes mais influentes do NSDAP na época, ele mergulhou de cabeça na ideologia nazista, abraçando o socialismo nacional e o anticapitalismo com um fervor quase religioso. Mas havia um detalhe crucial. Enquanto Strasser via o partido como uma força revolucionária de esquerda, Goebbels, cada vez mais próximo de Hitler, entendia que o verdadeiro poder estava na unificação da direita radical. Quando foi nomeado editor do jornal nazista Volkischer Beobacher e depois líder do partido no Ruhr, sua estrela começou a brilhar. As palavras que antes não encontravam eco na literatura agora eletrizavam multidões. E assim, passo a passo, Joseph Goebbels deixava para trás o sonho de ser um escritor para se tornar algo muito mais perigoso, o arquiteto da propaganda de um regime que mudaria o mundo. Mas não era apenas o nacionalismo que o movia. Havia algo mais profundo, mais visceral, uma obsessão pelo socialismo de fachada, por aquele discurso que prometia igualdade enquanto alimentava o ódio. Goebbels, com sua mente afiada e seu instinto para o drama, percebeu que poderia unir as duas forças mais explosivas da época, a raiva dos despossuídos e o fanatismo dos nacionalistas. E foi assim, entre as páginas de seus diários e os discursos inflamados, que ele se deixou seduzir não apenas pela visão de Hitler, mas também pela promessa de um mundo reordenado sob a bandeira da revolução, ainda que essa revolução fosse uma farsa sangrenta. Mein Kampf não era apenas um livro para ele, era um manual, uma profecia escrita às custas do fracasso. Hitler, o homem que transformará a prisão em um palanque, havia destilado em suas páginas a mesma narrativa de superação que Goebbels tanto admirava. Aquele era o líder que ele procurava, não um mero político, mas o messias da violência, um homem capaz de transformar a derrota em mito e a humilhação em arma. E quando, em fevereiro de 1926, na Conferência de Bamberg, Goebbels finalmente se ajoelhou diante da ideologia nazista, não foi por submissão, foi por reconhecimento. Ali entre os gritos de Heil e o cheiro de cerveja derramada nas mesas do Burger Braukeller, ele encontrou seu lugar no mundo, não como um seguidor, mas como profeta de uma nova era. O que poucos entendiam era que Goebbels não buscava apenas um líder, buscava um espelho. Um homem que, como ele, fosse movido pela necessidade de ser visto, de ser temido, de deixar uma marca tão profunda que a história não ousasse apagá-la. Hitler era esse espelho. E mais do que isso, era o arquiteto de um culto onde Goebbels poderia ser o sumo sacerdote. A partir daquele momento, sua lealdade não seria apenas política, seria uma devoção quase religiosa, uma obsessão que o consumiria até o fim. Berlim não era apenas uma cidade, era um palco. E quando Goebbels assumiu o comando do partido na capital, em 1926, transformou-a no epicentro de sua cruzada. O Der Angriff, o ataque, não era um jornal, era uma arma. Suas páginas não informavam, incendiavam. Com manchetes em vermelho sangue e imagens que martelavam a mente, Goebbels inventou a propaganda moderna, não como persuasão, mas como hipnose. As ruas de Berlim se encheram de cartazes com a suástica não como símbolo, mas como uma marca de fogo na carne da nação. E quando as palavras não bastavam, as botas das SA falavam por ele, porque o medo, afinal, sempre foi o melhor aliado da propaganda. A entrada no Reichstag, em 1928, deveria ter sido um triunfo. Mas Goebbels sabia que a democracia era apenas mais uma ferramenta a ser quebrada. Enquanto os deputados debatiam leis, ele e seus camaradas planejavam a destruição daquilo que os mantinha ali. Usaremos as instituições da Weimar para enterrar a Weimar, murmurava nos corredores do parlamento. E quando a crise de 1929 varreu a Alemanha como um furacão, arrastando consigo empregos, esperanças e a frágil estabilidade da República, Goebbels viu sua chance. A miséria era o melhor combustível para o ódio, e o ódio, a matéria-prima do poder. Em setembro de 1930, quando as urnas confirmaram o que ele já sabia que a Alemanha, ferida e humilhada, corria para os braços do nazismo, Goebbels não comemorou. Ele apenas sorriu, como quem vê o primeiro ato de uma peça que já conhece o final. A Deutschlegende, a lenda da facada nas costas, não era mais uma teoria, era a verdade que milhões queriam ouvir. E ele, o mestre das sombras, estava pronto para transformar essa verdade em uma religião. A Alemanha não precisava de um partido, precisava de um milagre. E Goebbels estava disposto a vendê-lo. Mas Goebbels não se importava com números frios ou cadeiras no Reichstag. Ele sabia que a política não se ganha com votos, se ganha com fé. E a fé, bem, a fé se constrói com sangue, suor e um microfone bem posicionado.
1928. Uma piada. Os nazistas eram um bando de fanáticos com 12 cadeiras, rindo dos próprios discursos enquanto os social-democratas e comunistas dividiam o país como carniceiros discutindo um osso. Mas Goebbels não via derrota. Via oportunidade. Porque enquanto os outros partidos brigavam por migalhas no banquete da República de Weimar, ele já estava escrevendo o cardápio do próximo jantar, e o prato principal seria servido com uma bandeira suástica debrumando a mesa. A Grande Depressão não foi um acidente. Foi um presente. Quando os bancos ruíram, quando as fábricas fecharam, quando os homens olhavam para as mãos calejadas e só viam cicatrizes de um passado que não voltaria, Goebbels estava lá, sussurrando no ouvido da Alemanha: vocês não falharam. Foram traídos. Os comunistas prometiam revolução, os centristas estabilidade. Ele oferecia algo muito mais poderoso: vingança. E vingança, meu caro, não se negocia em urnas, se arrebata em comícios, se grita em praças, se canta em marchas à luz de tochas que iluminam não o caminho, mas a fúria. Os filmes mudos, uma arma. O rádio, um altar. Goebbels transformou a tecnologia em teologia. Cada discurso de Hitler não era um manifesto, era um sermão. Cada transmissão não informava, convertia. Ele não precisava que o povo entendesse a economia. Precisava que sentisse a humilhação. Que a raiva borbulhasse como ácido nas veias de um país que há poucos anos dominara a Europa e agora se via mendigando esmolas aos vencedores. Eles nos roubaram tudo, repetia a propaganda. Mas nós vamos tomar de volta. 1932 chegou como um terremoto. Hindenburg, o velho marechal, ainda era o presidente, um símbolo de uma Alemanha que já não existia. Hitler perdeu as presidenciais? Irrelevante. Goebbels não jogava para ganhar eleições. Jogava para destruir a própria ideia de que eleições importavam. Quando os nazistas se tornaram o maior partido no Reichstag em julho daquele ano, não foi uma vitória. Foi um aviso. O sistema estava podre, e eles eram os vermes que o devorariam por dentro. 30% de desemprego. Bancos falindo. Famílias passando fome enquanto os políticos em Berlim discutiam moedas e tratados. E então, como um corvo sobre um campo de batalha, veio a notícia: as reparações de guerra tinham sido canceladas. Vejam só, Goebbels deve ter pensado, sorrindo. Agora eles não têm mais desculpas para não nos odiarem. Porque a miséria sem um inimigo é apenas desespero. Mas a miséria com um bode expiatório? Isso é revolução. Os comunistas cresciam? Ótimo. Nada alimenta o medo como o espectro vermelho à espreita. Goebbels não temia a esquerda, ele a usava. Cada greve, cada protesto, cada bandeira com foice e martelo era mais lenha para a fogueira que ele acendia todas as noites nos jornais, nos cinemas, nas ruas. Escolham, ou vocês marcham conosco ou serão esmagados por eles. Novembro de 1932. Mais uma eleição. Mais um teatro. Os nazistas perderam cadeiras, sem importância. O jogo já tinha mudado. O Reichstag era um cadáver ambulante, e Goebbels estava segurando a pá. Quando a coalizão centrista desabou, como ele sabia que desabaria, não houve lamento. Houve um suspiro de alívio. Porque agora, finalmente, a Alemanha poderia parar de fingir que a democracia era uma opção. Hindenburg, velhaco e cansado, ainda acreditava que podia domar Hitler, que podia usá-lo como um peão, um mal necessário para conter a maré vermelha. Goebbels deve ter rido até doer a barriga. Eles não entendiam. Hitler não era um peão. Era o jogador. E o tabuleiro já estava queimando. Quando as portas do poder se abriram em janeiro de 1933, não foi uma conquista. Foi uma formalidade. A Alemanha não escolheu o nazismo. Ela se rendeu a ele porque Goebbels havia feito algo muito mais profundo do que vencer uma eleição. Ele havia convencido um país de que não havia outra saída. Os números não mentiam, ou melhor, mentiam exatamente como Goebbels queria que mentissem. Eles ganharam 196 cadeiras. 1/3 dos votos. O maior partido da Alemanha. A propaganda gritava, enquanto os bastidores do poder rangiam sob o peso de uma verdade inconveniente. A democracia ainda resistia, mesmo ferida. As eleições de novembro de 1932 não haviam sido um triunfo. Foram um aviso. Um aviso que os centristas, os industriais, os homens de gravata que se julgavam donos da Alemanha preferiram ignorar, como quem fecha os olhos diante de um incêndio porque o calor ainda não queimou sua própria pele. Eles negociaram. Oh, como negociaram! Meses de reuniões à porta fechada, apertos de mãos suados, promessas murmuradas entre taças de conhaque. Uma aliança instável chamavam. Mas aliança com quem? Com o diabo, desde que ele prometesse conter o inferno.
Os industriais, esses senhores do aço e do carvão que ditavam os destinos da nação, olhavam para Hitler e viam um mal menor. Melhor ele do que os comunistas, sussurravam, enquanto assinavam cheques para a campanha nazista. Não era apoio. Era um seguro contra a revolução. Um seguro que, ironicamente, pagaria pelo próprio incêndio. E a esquerda? Ah, a esquerda. A grande família amorosa que Goebbels pintava como um monstro de duas cabeças, os comunistas com sua foice e martelo ensanguentados, e os social-democratas, os traidores, que ainda acreditavam em urnas e constituições. Olhem para a Rússia, berrava a propaganda. Querem isso aqui? Fábricas coletivizadas, igrejas fechadas, crianças denunciando os pais? O espectro de 1917 pairava sobre Berlim como uma névoa tóxica. Não importava que a Alemanha de 1932 estivesse a anos-luz da Rússia soviética. O medo não precisa de fatos. Basta uma sombra. Então veio 30 de janeiro de 1933. Não como uma vitória, mas como um acerto de contas. Hitler, chanceler. Não por mérito, mas por exaustão. A República de Weimar, esse experimento frágil nascido das cinzas da Primeira Guerra, não morreu de um golpe. Morreu de 1000 cortes, um decreto aqui, uma concessão ali, até que restasse apenas a casca de uma democracia, oca por dentro, pronta para ser esmagada. E Goebbels? Ele não esperou. Não havia tempo para esperar. Enquanto os centristas ainda se parabenizavam pelo equilíbrio da coalizão, 3 ministérios para os nazistas, só 3. Ele já trabalhava. A noite de 30 de janeiro foi iluminada não por velas, mas por tochas. 60.000 camisas pardas marchando pelas ruas de Berlim, os SS em formação impecável, os tambores ecoando como um batimento cardíaco acelerado. Não era uma celebração. Era um aviso. Nós estamos aqui. E não sairemos. O Reichstag ardeu em fevereiro. Convenientemente. Demasiado convenientemente. Incêndio criminoso, gritaram os jornais. Os comunistas. Ecoou a rádio. Em 24 horas, o decreto para a proteção do povo e do Estado foi assinado. Liberdades suspensas. Prisões sem julgamento. A polícia podia invadir, prender, desaparecer com quem bem entendesse. Medidas temporárias garantiam. Para restaurar a ordem. Ordem? Que palavra bonita! Em 5 de março houve eleições novamente. Desta vez com as ruas patrulhadas por camisas pardas, com urnas vigiadas por homens armados, com os comunistas já presos ou fugindo. Intimidação? Que intimidação! Sorria Goebbels enquanto os números eram ajustados, os votos recontados, os resultados anunciados com pompa, 44% para o partido nazista. O povo falou. Não, o povo havia sido calado. E então veio 23 de março. O Reichstag, agora purgado de comunistas e social-democratas, votou a lei de concessão de plenos poderes. Um momento histórico, proclamou Hitler. A Alemanha renasce. Os deputados intimidados levantaram as mãos. Até os centristas, aqueles que haviam negociado com o diabo, votaram a favor. Afinal, quem ousaria dizer não quando as SA estavam do lado de fora, cantando hinos de guerra? Goebbels não precisou esperar muito para colher os frutos. Em 14 de março, enquanto a tinta da lei ainda secava, ele foi nomeado ministro do Iluminismo Público e Propaganda. Iluminismo! Que palavra irônica! Seu ministério não traria luz. Traria cegueira. Uma cegueira tão profunda que a Alemanha não veria a noite que se aproximava. Ele já havia esboçado tudo anos antes, naquele discurso de 1928. Propaganda não é uma questão de moralidade, mas de eficácia. E eficiente ele seria. Rádio, cinema, jornais, escolas, tudo se tornaria um instrumento. Se a propaganda funciona, é boa. Se não funciona, é ruim. Simples assim. E se para funcionar fosse preciso mentir, distorcer, destruir? Então que assim seja. O Terceiro Reich não nasceu de um dia para o outro. Nasceu de uma mentira repetida até virar verdade. De um medo cultivado até se tornar pânico. De uma democracia que preferiu fechar os olhos a enfrentar o monstro que havia criado. E quando Goebbels finalmente seguiu as ordens de Hitler e acendeu a fogueira, não havia mais ninguém para apagar as chamas. A máquina de propaganda não se contentava com meias medidas. Se a verdade atrapalhava, ela era esmagada. Se a arte resistia, era queimada. Se a inteligência questionava, era silenciada. Goebbels não governava apenas palavras, ele ditava o que podia ser pensado, sentido ou sonhado. E para isso, cada engrenagem do seu ministério tinha um propósito: transformar a Alemanha em um palco onde apenas um roteiro fosse permitido. Imagine um império de ilusões, onde a cultura não era um reflexo da alma de um povo, mas uma arma forjada para dominá-lo.
Em setembro de 1933, nasceu a Reichskulturkammer, a Câmara da Cultura do Reich. Uma fachada elegante para um projeto sinistro: purificar a arte, a literatura, o cinema, a música, tudo o que pulsava na sociedade. Nada escapava. Os artistas que não se curvavam eram expulsos. Os livros que desafiavam eram reduzidos a cinzas. E os filmes? Os filmes eram a joia da coroa. Goebbels entendia o poder das telas melhor do que ninguém. Em março de 1937, o cinema alemão foi nacionalizado, e cada frame passou a carregar uma mensagem: a grandeza da raça ariana, o perigo vermelho que ameaçava a Europa, o Führer como salvador. Não importava se era uma comédia leve ou um drama épico, até as risadas eram calculadas. Até os suspiros ensaiados. O objetivo? Fazer com que o povo sentisse a verdade que lhe era imposta sem jamais questioná-la. E a imprensa? A imprensa era o coro desse teatro macabro. Jornais que outrora desafiavam o regime agora repetiam, em uníssono, os comunicados do ministério. Os jornalistas que ousavam desviar do script desapareciam presos, intimidados ou reeducados. Goebbels não precisava censurar todos os artigos. Bastava que os editores soubessem o que acontecia com quem desobedecia. O medo faz um trabalho muito mais eficiente do que qualquer decreto. Mas não se engane, não era apenas repressão. Era sedução. Os ralis de massa em Nuremberg não eram apenas demonstrações de força. Eram espetáculos projetados para arrebatar, para fazer o coração bater mais rápido, para transformar multidões em um só corpo, uma só voz, um só juramento de lealdade. A música, as bandeiras, as luzes, tudo era coreografado para criar uma experiência quase religiosa. E quando milhares de gargantas gritavam Heil Hitler, em perfeita sincronia, não havia mais espaço para dúvidas. A fé havia sido plantada. Até os livros queimados em 10 de maio de 1933 eram parte do ritual. Não bastava destruir as ideias, era preciso fazer disso um espetáculo. 25.000 obras reduzidas à fumaça, enquanto Goebbels, diante de uma multidão extasiada, declarava o fim da era do intelectualismo judeu. Marx, Freud, Einstein, nomes que um dia simbolizaram o progresso, foram jogados nas chamas como hereges. E o povo aplaudia. Porque quando a mentira é repetida com suficiente convicção, até o absurdo parece sagrado. Ele, o doutor em letras, o homem que já sonhara em ser escritor, agora comandava o maior incêndio cultural da história. E não havia ironia nisso. Para Goebbels a cultura não era um legado, era uma ferramenta. E se para moldar a nação fosse preciso queimar seu passado, que assim fosse. Afinal, como ele mesmo diria, uma mentira 1000 vezes repetida torna-se uma verdade. E a Alemanha, aos poucos, deixava de lembrar que já fora outra coisa. A máquina de propaganda não dormia. Milhões de vozes, milhões de ouvidos, e no centro de tudo, o rádio, esse oráculo moderno que Goebbels transformou em altar. Os alemães o recebiam como um presente, uma janela para o mundo, sem perceber que era, na verdade, um espelho distorcido. Ele sabia, o som não precisa de lógica para convencer. Basta ritmo, repetição, a voz certa sussurrando as verdades certas. Vamos ensinar o povo alemão a entender, e o que eles entenderiam não seria uma escolha, mas uma revelação. Imagine o primeiro ano do Reich em sua plenitude, mais de 50 discursos de Hitler ecoando pelas ruas, pelas praças, pelos lares. Não eram apenas palavras, eram litanias. O cinema, esse outro feitiço, completava a obra. Câmeras capturavam a multidão em êxtase, os braços estendidos, os rostos iluminados pela fé. Alto-falantes eram plantados como sementes em cada cidade, cada vila, cada canto da Alemanha onde uma alma pudesse ser colhida. Podemos depositar mensagens no coração das pessoas com a mesma suavidade com que se coloca uma flor em um vaso. E quem resistiria a um lugar onde todos pertencem, onde todos são um? Goebbels não apenas orquestrava, ele encenava. Os comícios do Partido Nazista não eram reuniões, eram espetáculos. Nuremberg se tornava um palco sagrado, onde milhares se aglomeravam não por obrigação, mas por devoção. Triumph des Willens não era um filme, era um hino visual, uma missa em celuloide que transformava a política em religião. Leni Riefenstahl, com sua lente, eternizou o que Goebbels já sabia. A propaganda não precisa ser verdadeira para ser poderosa. Basta ser belamente mentirosa. E o povo acreditava. Não de uma vez, mas pouco a pouco, como a maré que sobe sem que se note. Em novembro de 1933, o Partido Nazista ainda engatinhava nos números, apenas 1/3 dos votos. Mas Goebbels não media sucesso por eleições, media por adesão. Até 1934, a Alemanha já não votava, aplaudia.
O plebiscito de agosto daquele ano foi uma coroação, 88% a favor de Hitler como Führer, uma unção divina disfarçada de democracia. Um pequeno ajuste aqui, uma omissão ali. O que importavam alguns votos a mais ou a menos quando a história já estava escrita? Ele não era amado por seus pares. Goebbels era temido, necessário, um gênio solitário em meio a generais e burocratas. Um homem gentil que não gosta de ninguém brincava à imprensa em 1938, como se sua frialdade fosse um defeito e não uma arma. Hitler o mantinha perto não por afeto, mas por utilidade. Quando Hindenburg morreu, em agosto de 1934, foi Goebbels quem anunciou ao país pela rádio a fusão dos cargos de chanceler e presidente. Um líder, um povo, um destino. A Alemanha não tinha mais um governo, tinha um corpo, e ele, Goebbels, era seu sistema nervoso. Até seu casamento era propaganda. A união com Magda em 1931 foi um conto de fadas nazista. A noiva ariana, o noivo revolucionário, os filhos que se tornariam o primeiro clã do Reich. Hitler, o eterno solteirão, olhava de longe, como um pai ausente que só aparece para abençoar. Mas Goebbels não precisava de aprovação. Ele já tinha o poder. E então vieram as Olimpíadas de 1936. Berlim se vestiu de tolerância para o mundo ver, enquanto nos bastidores Goebbels trabalhava para que cada medalha alemã fosse um golpe contra a degeneração judaica. O espetáculo foi impecável. O mundo aplaudiu. E enquanto os atletas sorriam para as câmeras, as leis de Nuremberg eram redigidas, os jornais judeus eram calados, os professores judeus, como aquele que um dia ensinou o jovem Joseph, eram expulsos das salas de aula. Ele não esquecera Elsa Jank, sua antiga amante judaica, nem os anos em que sonhara ser escritor sob a tutela de um mestre judeu. Mas a memória é um luxo para os fracos. Agora, Goebbels escrevia outro tipo de história. E nesta não havia espaço para contradições. Era preciso purificar a alma alemã, dizia Goebbels, sem o peso da culpa. E que melhor maneira de fazê-lo do que através da beleza? A cultura germânica em sua essência ariana deveria brilhar sem sombras, sem as manchas daqueles que por séculos teriam sugado sua grandeza. As leis de Nuremberg, promulgadas em 15 de setembro de 1935, não eram um ataque, eram uma libertação, um presente do Reich aos seus filhos legítimos. Finalmente, os judeus não poderiam mais se esconder atrás de casamentos mistos, nem sujar o sangue alemão com suas linhagens degeneradas. Era uma questão de higiene e de orgulho. E Goebbels, mestre das palavras, transformava cada artigo daquelas leis em poesia. Um povo que não protege sua pureza está condenado a desaparecer. Os jornais, é claro, ecoavam o entusiasmo. Der Stürmer exultava. A Alemanha respira aliviada. Enquanto isso, nas ruas, os cartazes anunciavam com sorridente ironia: proibido aos judeus frequentar parques, teatros e bancos de praça por sua própria segurança. Afinal, quem iria querer expor crianças arianas à presença daqueles que, segundo a ciência racial, carregavam doenças na medula? Goebbels sabia que a propaganda mais eficiente não grita. Ela sussurra, ela convence. E assim, entre discursos inflamados e editos burocráticos, o país aprendia a odiar sem remorso. Os primeiros campos de concentração, como o Dachau, nasceram com um propósito nobre: reeducar os inimigos do Estado comunistas, socialistas, intelectuais subversivos. E claro, aqueles judeus que insistiam em permanecer, como parasitas, no corpo da nação. São medidas temporárias garantiam às autoridades. Uma questão de ordem. Mas as paredes dos campos cresciam, e com elas o silenciamento. Em 1938, quando o jovem Herschel Greenspan atirou no diplomata Ernst von Hatta em Paris, Goebbels viu ali não uma tragédia, mas uma oportunidade. A morte do funcionário alemão, um mártir, clamavam os jornais, era o pretexto perfeito para acender a fúria popular. Na noite de 9 de novembro, enquanto as chamas da Kristallnacht iluminavam as cidades, Goebbels discursava em Munique, celebrando os 15 anos do put da cervejaria. O povo alemão não esquece suas dores, rugia ele, enquanto pelas ruas, vidraças se estilhaçavam e sinagogas ardiam. Mas também não esquece sua grandeza. Os SA e civis enfurecidos invadiam lojas, espancavam famílias, arrastavam homens para os caminhos. Espontâneo, diriam depois os relatórios oficiais. Uma reação natural. 30.000 judeus foram presos naquela noite, acusados de nada, a não ser de existirem. E quando as cinzas esfriaram, o mundo ainda hesitou. Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, acreditava que bastava ceder um pouco mais, o Sudetenland, por exemplo, para acalmar a fome de Hitler. Paz para nosso tempo, declarou ele, agitando um papel inútil. Goebbels riu.
A máquina de guerra já estava em movimento, a Luftwaffe crescia nas sombras, os tanques se multiplicavam e a Áustria, sem um tiro, fora engolida pelo Reich. Em março de 1938, em Voll, em Reich e em Führer, cantavam as multidões. Um só povo, um só império, um só senhor. A Europa assistia paralisada enquanto a Alemanha se armava não apenas com canhões, mas com uma certeza: a história pertencia aos audazes. E Goebbels, com sua caneta afiada e sua voz hipnótica, garantia que ninguém olhasse para trás. O futuro não pertence aos covardes, escrevia ele. Pertence aos que ousam moldá-lo. Enquanto isso, nos guetos que se formavam, nas filas dos que imploravam por vistos de saída, nos olhares vazios dos que já não tinham para onde fugir, a verdade gritava. Mas a propaganda era mais alta. E então, como quem ajusta as lentes de um projetor para exibir o filme perfeito, a máquina de guerra alemã começou a girar com uma precisão que deixaria até os mais céticos de queixo caído. Veja só como a história se desdobra a nosso favor. Sussurravam os alto-falantes, enquanto mapas eram redesenhados com traços firmes e cores vibrantes. A Sudetenland? Um presente merecido, claro, afinal, quem melhor para cuidar daqueles territórios do que seus próprios filhos, os Sudetos de sangue alemão? Uma solução elegante, pacífica, quase poética. A Europa agradece, diziam os jornais, enquanto as botas marchavam silenciosamente sobre os acordos de Munique, pisoteando-os como folhas secas no outono. E então, março de 1939, o mês que deveria ter sido de renascimento, mas que se tornou funeral da ilusão. A Tchecoslováquia, esse corpo frágil já desmembrado, foi engolida sem cerimônia. Uma reunificação, anunciavam os boletins, como se a história não fosse escrita com canetas molhadas em sangue. Um ato de justiça histórica. Os tanques não precisaram de convites para cruzar as fronteiras. Eles simplesmente chegaram, como hóspedes indesejados que se instalam na sala de jantar e declararam: agora isto é nosso. E enquanto Praga se afogava em bandeiras com suásticas, o mundo assistia, entre o espanto e a paralisia, à dança macabra de um império que se recusava a esperar pelo próximo compass. A Hungria? A Hungria foi apenas mais um peão no tabuleiro, um aliado conveniente, um abraço apertado demais para ser sincero. Proteção chamavam. Colaboração corrigiam os mais cínicos. Até que de repente a Europa Central não era mais um quebra-cabeça de nações, mas um império de vassalos, todos curvados sob o peso da mesma sombra. E no centro disso tudo, berlinenses sorridentes aplaudiam enquanto os noticiários mostravam desfiles intermináveis, soldados impecáveis, crianças oferecendo flores a generais que em poucos meses ordenariam que cidades inteiras fossem reduzidas a cinzas. Até que chegou setembro. Um mês quente carregado de promessas e de pólvora. A Polônia foi o palco onde a máscara finalmente caiu. Autodefesa proclamou a propaganda, enquanto as tucas desciam do céu como aves de rapina sobre varsovianos desesperados. Um corretivo necessário. Em 2 dias, a Grã-Bretanha e a França, essas damas de honra da diplomacia, declararam guerra, como se o simples ato de assinar um papel pudesse deter o que já estava em movimento há anos. Mas a máquina não parou. Não poderia parar. A Blitzkrieg não era apenas uma tática, era uma filosofia, rápido, brutal e irrevogável. E então a União Soviética. Que ironia deliciosa, não? 2 titãs, cada um com seu próprio culto à violência, selando um pacto com beijos no ar e facas nas costas. Não agressão, riam os cartazes, enquanto Stalin e Hitler trocavam sorrisos de cumplicidade sobre o cadáver da Polônia dividida. 2 mundos, um objetivo. Até que a faca girasse, é claro. Mas isso era segredo, por enquanto. Enquanto isso, no Oeste, a França, essa joia da cultura europeia, desmoronava como um castelo de cartas sob um vento forte. 5 semanas. Apenas 5 semanas para que o orgulho de séculos fosse esmagado sob esteiras de tanques, para que Paris, a cidade-luz, se apagasse sob a bota nazista. Uma vitória sem precedentes, gritavam os alto-falantes. A maior campanha militar da história. E quem ousaria discordar? Quando as ruas estavam cheias de soldados vencedores e os jornais só mostravam sorrisos. Mas a Grã-Bretanha teimava em não cair. E então veio Dunkirk, esse milagre improvisado, onde o mar se tornou um corredor de fuga e cada barco, até os de pesca, até os iates de recreio, virou um salvador. Uma retirada estratégica. Minimizavam os boletins alemães, enquanto Goebbels ordenava que as câmeras focassem nos equipamentos abandonados na praia, não nos homens que escapavam. Eles deixaram tudo para trás. A vitória é nossa.
Mas nas entrelinhas, no suor frio dos generais, havia o medo de que aquela fuga fosse o primeiro ato de uma resistência que se recusava a morrer. E então, o Blitz. Londres sob fogo, noite após noite, enquanto as sirenes uivavam como almas penadas. Quebrem seu espírito, ordenava a Luftwaffe. Mas a propaganda alemã, sempre tão hábil, transformava as bombas em respostas necessárias, os escombros em lições para os teimosos. Goebbels, o maestro dessa sinfonia de terror, ajustava o tom, ora triunfante, ora sombrio, sempre certeiro. A Grã-Bretanha sangra. Logo, ela se renderá. Mas a guerra não era apenas feita de vitórias. Era feita de números, de relatórios que chegavam do leste, de divisões exaustas, de suprimentos que não davam conta. E então, lentamente o discurso começou a mudar. Não mais vitórias reluzentes, mas sacrifícios necessários. Não mais o inimigo está de joelhos, mas a pátria precisa de sua fé. Goebbels, o otimista incansável, agora escrevia em seu diário com uma caneta que tremia levemente. O povo deve acreditar mesmo quando a razão diz não. E assim, enquanto os filmes ainda mostravam soldados heróicos marchando sob o sol, enquanto os jornais celebravam cada quilômetro conquistado, uma sombra se estendia sobre o Reich. Uma sombra que nem mesmo a propaganda poderia apagar. O destino de Goebbels já estava traçado nas entrelinhas da história, escrito com a mesma tinta que assinava os decretos de extermínio. Em 30 de janeiro de 1939, sob os lustres do rei Shasta, Hitler não apenas discursava, ele decretava. E Goebbels, o mestre das palavras, estava lá, não como espectador, mas como coautor de um script que transformaria a Europa em um palco de horror. Não era uma ameaça vaga, mas uma promessa sinistra. Se a guerra estourasse, os judeus pagariam o preço. A ironia? A guerra já estava em marcha, e o preço seria cobrado em vidas. Enquanto o mundo ainda se iludia com mapas coloridos e discursos inflamados, Varsóvia já sangrava. Em outubro de 1939, nascia o gueto, não como um refúgio, mas como uma armadilha. Os muros não protegiam, aprisionavam. E os braçadeiras amarelas, estampadas com a estrela que outrora simbolizava a fé, agora marcavam alvos. Goebbels não apenas aprovava, ele celebrava. Cada decreto, cada humilhação, era mais um verso em seu poema de ódio, recitado com a precisão de um relógio suíço. Em setembro de 1941, enquanto a Europa ardia, ele anotava em seu diário com a frialdade de um contabilista: a questão judia deve ser resolvida. Não há mais espaço para sentimentalismos. E então veio Auschwitz. Não um acidente da história, mas uma obra-prima da engenharia nazista, eficiente, impessoal, moderna. No sul da Polônia, onde o ar cheirava a carvão e cinzas, ergueu-se o coração das trevas. Goebbels sabia. Todos sabiam. Mas a máquina da propaganda continuava a girar, transformando assassinos em heróis e vítimas em estatísticas. Em janeiro de 1942, na conferência de Wannsee, não se discutia se o extermínio aconteceria, mas como. A solução final não era um eufemismo, era um plano de negócios. 6 milhões de almas reduzidas a números em uma planilha, enquanto Goebbels, em seus discursos radiofônicos, pintava os judeus como parasitas, como a causa de todos os males. Eles começaram esta guerra, mentia, enquanto suas próprias mãos regavam o solo europeu com sangue inocente. E o povo acreditava, ou fingia acreditar, porque a alternativa era olhar nos olhos do monstro e reconhecer-se nele. Em novembro de 1941, seu tom no rádio era quase jovial, como se falasse de uma colheita abundante e não de um genocídio. Os judeus estão recebendo o que merecem. É uma pena necessária. Necessária para quem? Para um regime que já sentia o cheiro da derrota e precisava de bodes expiatórios. Para um homem que nas sombras tremia ao escrever em seu diário sobre o fardo de ser o porta-voz de um império em decomposição. Mas Goebbels não era apenas um propagandista, era um arquiteto. Dos filmes como O Judeu Eterno, onde judeus eram retratados como ratos, as deportações massivas de Berlim, em 1942, ele orquestrava o ódio com a mesma dedicação com que outros compostos compunham sinfonias. Cada frame, cada discurso, cada trem lotado rumo ao leste era um tijolo na construção de sua utopia distorcida. Até mesmo as crianças aprendiam a lição. Unidade racial é nossa força, repetiam nos escolas, enquanto seus pais assinavam denúncias de vizinhos ou viravam o rosto para não ver. E quando, em março de 1942, ele anotou em seu diário que 40% dos judeus nos campos podem ser usados para trabalho forçado, enquanto os outros 60% devem ser liquidados, não era uma especulação. Era uma ordem disfarçada de reflexão. Auschwitz não era um segredo, era um negócio.
E Goebbels, o poeta da morte, sonhava com uma Europa limpa, enquanto os fornos crematórios trabalhavam em turno duplo. Mas a história tem uma ironia cruel. O mesmo homem que exigia higiene racial para salvar a Alemanha seria, no fim, incapaz de salvar a si mesmo. Enquanto as tropas aliadas avançavam e Berlim se transformava em escombros, Goebbels ainda acreditava nas próprias mentiras. Até o último suspiro, ele repetiria o mantra: o povo deve confiar. A vitória virá. Mas a vitória que ele prometia era feita de cinzas. E quando, em abril de 1945, ele e Magda envenenaram seus 6 filhos antes de se matarem, não foi um ato de coragem. Foi a confissão final de um homem que soube, desde o início, que seu sonho era na verdade um pesadelo. E o pesadelo ele mesmo o havia criado. Imagine a máquina de guerra que em 1941 avançava com a arrogância de quem já se via dono do mundo. 3 milhões de soldados blindados reluzentes, a Blitzkrieg esmagando tudo à frente, e no entanto, quando o inverno russo chegou, a ilusão desabou como um castelo de cartas. Os alemães, tão seguros de sua superioridade, descobriam que o frio não negocia, que a neve não se rende a discursos, e que os soldados soviéticos, mesmo sangrando, não quebrariam. Stalin, que no início vacilou, agora sorria entre dentes. A Wehrmacht gemia congelada, faminta, com seus tanques atolados na lama de uma terra que nunca deveria ter sido invadida. E então veio Stalingrad. Não foi uma batalha. Foi um moinho de carne onde o Terceiro Reich jogou suas últimas fichas e perdeu tudo. Os homens de Hitler, que sonhavam com a queda de Moscou e Leningrado, agora se aglomeravam como ratos em escombros, enquanto os soviéticos, implacáveis, os espremiam entre ruínas. Goebbels, é claro, tentava vender a derrota como um recuo estratégico. Mas até os mais fanáticos sabiam, quando o Sexto Exército se rendeu em fevereiro de 1943, não foi um revés. Foi o início do fim. E foi então que o ministro da propaganda, com a desfaçatez de um mágico sem truques, subiu ao palanque do Sportpalast em Berlim. Diante de uma plateia de fanáticos exaustos, ele gritou o que já não podia mais esconder: guerra total. Não era um chamado à vitória. Era o desespero disfarçado de heroísmo. Tudo pelo fronte. Tudo pela pátria. Tudo por Hitler. Como se repetir a mentira com mais força tornasse verdade. Os alemães, que já sentiam o cheiro da derrota no ar, foram convocados a doar até as últimas migalhas de metal, até o último fio de lã, até o último suspiro de seus filhos. Porque Goebbels sabia, quando a maré vira, só resta afundar com o navio, ou afogar os outros primeiro. Enquanto isso, no Führerbunker, Hitler se decompunha. Não apenas pela doença, Parkinson, sífilis, os coquetéis de drogas que o mantinham em pé, mas pela realidade que o engolia. O homem que jurava dominar a Europa agora mal conseguia dominar os tremores nas mãos. Göring, o obeso marechal do ar, afundava-se em morfina. Goebbels, o último cão fiel, rosnava para qualquer um que ousasse duvidar. E o povo? O povo já não acreditava em milagres. Os bombardeios aliados transformavam as cidades em cemitérios a céu aberto. As notícias do leste eram um rosário de derrotas, e no sul, os aliados desembarcavam na Itália como um punhal nas costas da Alemanha. Quando os americanos e britânicos pisaram na Normandia em junho de 1944, Goebbels ainda tentou vender a invasão como a grande oportunidade. Mas até os loucos do partido sabiam, aquele era o golpe final. A Wehrmacht, outrora invencível, agora recuava em todas as frentes. Os generais, antes obedientes, começavam a murmurar traição. E Hitler? Hitler sonhava com armas secretas, com divisões fantasma, com um deus ex-machina que nunca chegaria. Porque a história não se escreve com delírios. Escreve-se com sangue, com neve, com o som de botas russas marchando sobre Berlim. E quando Goebbels, no auge de sua histeria, ordenou que até as crianças fossem lançadas contra os tanques soviéticos, não foi estratégia. Foi o grito de um homem que, depois de vender mentiras por uma década, finalmente via a conta chegar. A conta, como sempre, seria paga pelos outros. E agora, meus caros compatriotas, a conta não seria apenas paga com o suor de operários exaustos em turnos de 14, 16 horas, não. Seria paga com os últimos suspiros de uma nação que já não tinha mais nada a oferecer. Goebbels, com seu sorriso de predador e voz de pregador, subiu ao púlpito da desesperança em 1944 e proclamou: querem a guerra total? Então a terão. Como se fosse um presente, como se fosse uma escolha. Como se não fosse, na verdade, o grito de um afogado arrastando consigo todos que ainda respiravam. Hitler, é claro, abraçou a ideia. Que outra opção lhe restava?
O Führer, que outrora sonhara com um império de 1000 anos, agora se agarrava a qualquer palha que flutuasse no mar de sangue que ele mesmo criará. E assim, em julho de 1944, apenas 3 dias depois de um punhado de generais, finalmente cansados de sua loucura, tentarem explodi-lo em sua própria toca de lobo, Goebbels foi coroado Reichsbevollmächtigter für den totalen Krieg Sensais. Um título pomposo para um trabalho simples, espremer até a última gota de um povo já seco. Todos juntos pela pátria. Ele vociferava, enquanto as fábricas engoliam mulheres de 45 a 55 anos. Enquanto meninos de 14 eram arrancados das escolas e jogados em trincheiras, enquanto os velhos, os doentes, os que já não serviam nem para morrer com dignidade, eram empurrados para as linhas de montagem. Cada alemão é um soldado, mas só quando não havia mais soldados. Os números, os números. Em 1942, o Wehrmacht ainda era uma máquina. Em 1944, era um esqueleto cambaleante. Os russos avançavam do leste como uma maré negra, os americanos e britânicos esmagavam o oeste com sua superioridade industrial, e os italianos, outrora aliados, agora eram apenas mais um cadáver no caminho. Goebbels, porém, não via derrota, via oportunidades, aumentou a idade de recrutamento, abaixou os padrões, rasgou os últimos pedaços de humanidade que restavam. Precisamos de mais homens. Mas não havia mais homens. Só fantasmas. E então veio o inverno de 1944 a 45. Berlim, outrora o coração pulsante do Reich, agora era uma cidade de sombras, onde o frio mordia mais do que as bombas. Os soviéticos já estavam em solo alemão, e cada quilômetro que avançavam era um prego a mais no caixão da propaganda nazista. Mas Goebbels, fiel até o fim à sua própria mentira, continuava a escrever, a discursar, a exigir. Em fevereiro de 1945, no Das Reich, ele clamava por resistência a qualquer custo, como se o custo não fosse pago em vidas, em cidades reduzidas a escombros, em crianças que nunca conheceriam a paz. Lutem como leões. Mas leões não lutam quando já foram esfolados. E então, abril de 1945. As tropas russas estavam a poucos quarteirões do Führerbunker. Os aliados ocidentais fechavam o cerco. Hitler, finalmente confrontado com a realidade que sempre negou, nomeou Goebbels, seu cão de guarda mais leal, como seu sucessor. Uma ironia cruel. O mestre da propaganda que passará uma década vendendo o mito da invencibilidade alemã, agora herdava as cinzas de seu próprio incêndio. Mas Goebbels não governaria nada. Não haveria milagres. Não haveria Gotterdamerung gloriosa. Só o silenciamento final de uma máquina de guerra que no fim, devorou até seus próprios engenheiros. E quando as tropas soviéticas irromperam pelas ruas de Berlim, quando os últimos defensores, crianças, velhos, fanáticos, caíram sob o fogo das metralhadoras, o homem que prometera vitória ou aniquilação, escolheu a segunda opção. Não para si mesmo, claro, para os outros. Porque a guerra total, afinal, nunca foi sobre vencer. Foi sobre arrastar o maior número possível de almas para o abismo. E nisso, pelo menos, Goebbels foi brilhante. 30 de abril de 1945. O dia em que o mundo de Goebbels desabou de vez. Não que ele não soubesse que o fim estava próximo, afinal, quem melhor do que ele para ler os sinais de uma derrota anunciada? Mas a ironia é cruel. O homem que passará anos forjando mitos de invencibilidade, que transformará a mentira em arte e a propaganda em religião, agora se via reduzido a um fantoche em um teatro de sombras. Por algumas horas foi o Führer de um império que já não existia. Um título vazio, como tudo que restava do Terceiro Reich. Quando a notícia da morte de Hitler chegou, aquele tiro na cabeça, aquele corpo queimado no jardim da chancelaria, Goebbels não chorou. Não havia tempo para luto nem espaço para dúvidas. Ele agiu como sempre fizera, com cálculo frio e uma devoção doentia. Primeiro, tentou negociar. Um cessar-fogo, um último suspiro de dignidade para os generais alemães, uma trégua que os soviéticos, é claro, rejeitaram com desdém. Afinal, para que serviria a misericórdia naquele momento? A máquina de guerra stalinista não pararia até esmagar tudo, até as crianças. E foi então que Goebbels fez sua escolha. Não a rendição, não a fuga, não a humilhação de um julgamento. Mas o gesto final de lealdade a um sistema que já o havia consumido, a imitação. Se Hitler optara por levar consigo o que restava de seu mundo, por que ele faria diferente? Naquela tarde, no bunker asfixiante onde o ar cheirava a pólvora e desesperança, Magda Goebbels vestiu seus 6 filhos com pijamas brancos. Uma cena quase doméstica, não fosse o veneno que já corria em suas veias.
Morfina primeiro para acalmá-los, depois o cianeto, um presente de despedida dos pais que, em vez de protegê-los, preferiram arrastá-los para a mesma vala comum da história. Não houve hesitação. Não houve arrependimento. Apenas a frieza de quem acreditava, até o último segundo, que a morte era preferível à derrota. E quando as crianças já não respiravam mais, quando seus corpos pequenos foram deitados sobre camas improvisadas, Joseph e Magda subiram as escadas pela última vez. Não para se renderem. Não para implorarem, mas para repetirem em uníssono o script que Hitler escrevera horas antes: uma bala na cabeça, um tiro de misericórdia dado por uma ordenança, e depois as chamas. O jardim da chancelaria do Reich. Aquele mesmo palácio onde outrora desfilavam as massas em êxtase, onde as bandeiras nazistas tremulavam sob discursos inflamados, transformou-se em sua pira funerária. Um final à altura do homem que, mais do que ninguém, soubera transformar o horror em espetáculo. Porque Goebbels não foi apenas o propagandista do regime. Foi seu arquiteto espiritual antes mesmo de Hitler subir ao poder. Ele já esculpia a narrativa que seduziria uma nação, a do povo traído, da raça superior, do destino manifesto. Quando assumiu o Ministério da Propaganda, não se limitou a vender ideologia, ele a tornou irresistível. Os desfiles monumentais, as vozes amplificadas pelos alto-falantes, os filmes que glorificavam a guerra antes mesmo que ela começasse, tudo era obras suas. Ele entendia como poucos que o poder não se conquista apenas com tanques e fuzis, mas com símbolos. E os símbolos que criou, aquela suástica onipresente, aquele culto à personalidade de Hitler, aquele ódio meticulosamente dosado contra judeus, comunistas, inimigos do Reich, ainda ecoam como um pesadelo que se recusa a terminar. Em 1939, quando a Europa mergulhou na guerra, foi Goebbels quem orquestrou o coro de vozes que transformou o medo em fanatismo. Deus está conosco, repetiam os cartazes. A vitória será nossa, juravam os noticiários. E quando a derrota começou a se delinear, quando as cidades alemãs viraram escombros e os soldados voltavam aleijados ou não voltavam, ele ajustou o discurso. Não era uma derrota, era um teste. Um sacrifício necessário. A guerra total que pregava em 1943 não era um apelo à resistência, era um convite ao suicídio coletivo. Melhor o fim com terror do que o terror sem fim, dizia. E o povo, hipnotizado por anos de propaganda, seguiu-o até o abismo. Porque Goebbels não era apenas um servo de Hitler, era seu reflexo mais puro, um homem que acreditava de fato que a humanidade podia, e deveria, ser moldada pela força da vontade, que a moral era uma invenção dos fracos, que a história pertencia aos que ousavam escrever suas páginas com sangue. Quando Führer o escolheu como sucessor em seu testamento, não foi por acaso. Era o reconhecimento de que entre todos os lacaios do regime, ele era o único que compreenderá até o fim a essência do nazismo. Não se tratava de governar, mas de queimar. E se havia um legado que Goebbels deixou, além dos milhões de mortos, foi este: a prova de que o mal, quando vestido com eloquência, pode ser tão sedutor quanto o próprio diabo. O resto? Cinzas, como ele sempre soube que seria.